Salve, salve, nação rubro-negra, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Marquinhos Fla Assunção. Nós estamos chegando na manhã dessa quarta-feira para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Bom, para não perder o costume, antes da gente trazer o giro de notícias do Mengão, eu peço a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que também você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que tiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, não tem por que mais esperar. Vamos às notícias do Mengão. Bom, depois da vitória diante do Bahia no último domingo, na Arena Fonte Nova, e de 3 dias de folga, o elenco do Flamengo se representa hoje, na parte da tarde no CT Ninho do Urubu, onde inicia, assim, a sua preparação para a partida diante do Fluminense, na quinta-feira, dia 17, no Maracanã, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A começar de hoje, quarta-feira, o técnico Felipe Luiz terá 7 atividades para trabalhar em preparação para o clássico Fla-Flu do dia 17 contra o Fluminense no Maracanã. A expectativa é de que Felipe Luiz use esses dias de treinos que se iniciam hoje, na quarta-feira, para preparar o time que enfrentará o Fluminense na volta da data FIFA, sem contar com os selecionáveis, que voltariam apenas contra o Corinthians na decisão da vaga da final da Copa do Brasil. Logicamente, que a minutagem dos selecionáveis nos jogos da data FIFA por suas seleções será também considerada para um possível aproveitamento deles diante do Fluminense. Caso a minutagem seja alta, logicamente é bem provável que eles só voltem contra o Corinthians. Está, meus amigos, está em alta no futebol europeu, mas precisamente no futebol alemão, o goleiro Cauã Santos, do Eintracht Frankfurt, da Alemanha, cria da base rubro-negra, que vem sendo considerado a nova sensação de goleiro pelo time alemão. Lembrando que o Flamengo ainda detém 30% dos direitos econômicos de Cauã Santos, goleiro do Eintracht Frankfurt, que na época em que foi vendido pelo Flamengo, teve apenas negociados 70% dos direitos econômicos. Meus amigos, na abertura do Campeonato Carioca de Futebol Feminino, o Flamengo, jogando na Gávea na última segunda-feira, goleou o Araruama por 4-0. Na tarde dessa segunda-feira, Daiane, Gláucia e Crivellari 2 vezes balançaram as redes para o Mengão, que estreou com o pé direito na competição. A equipe rubro-negra encara agora o Duque de Caxias na próxima rodada. A próxima partida será contra o Duque de Caxias, vai acontecer no próximo sábado, dia 12, às 15 horas, na Gávea, pela segunda rodada do Campeonato Carioca de Futebol Feminino. A polêmica do momento, até para atrapalhar o bom momento vivido pelo Flamengo, pós-chegada de Felipe Luiz, é a renovação ou não de Gabriel Barbosa. Ora, meus amigos rubro-negros, deixem em stand-by esse assunto. Esperem esses 2 meses para o final da temporada para ver se o desempenho do atleta acontece evolução ou não, ou se é mais do mesmo que ele vive há 2 anos no Flamengo, e aí sim toma-se a decisão que deve ser a mais favorável ao Flamengo e não ao atleta. Mas na frente a gente vai fazer também um comentário sobre o que tudo isso, essas polêmicas que estão sendo criadas, principalmente nesse momento de data FIFA, e principalmente nesse momento que o Flamengo vive bem com os 2 últimos jogos com o Felipe Luiz, está fazendo mal ao Flamengo. Um dos destaques do Flamengo de Felipe Luiz é, sem dúvida, o seu novo titular, Léo Ortiz, que tem os seguintes números e características nos 2 jogos em que ele foi titular com o Felipe Luiz contra o Corinthians e contra o Bahia.
foram 47 passes certos e 3 errados contra o Corinthians e 51 certos e 2 errados contra o Bahia. Engana-se quem pensa que é só toque para trás ou para o lado esses passes do Léo Ortiz. A maioria desses passes é para frente, quebrando linhas e lapidando a saída de bola de um Flamengo que começa a se organizar, começa a se construir pela sua própria defesa. E Léo Ortiz é papel fundamental nessa boa saída de bola rubro-negra. Vai começar a Superliga Feminina de Vôlei. O Sesc Flamengo, o vôlei feminino do Mengão, vai estrear no dia 21 de outubro, às 18h30 contra o Brasília, jogando em Taguatinga, no Distrito Federal. A competição, em sua fase classificatória, inicia-se no dia 21 de outubro e vai finalizar apenas no dia 21 de março de 2025, passando-se aí a fase dos playoffs da competição. Meus amigos, o Flamengo está planejando mandar vários jogos no início da próxima temporada em jogos do Campeonato Carioca na Arena da Floresta. E onde é que fica essa Arena da Floresta, Marquinhos? Bom, essa Arena da Floresta fica lá no Acre. A informação partiu do próprio governador do estado, Gleidson Camelli. Inclusive, os dirigentes do Flamengo, Vitor Zanelli e Alexander Santos, visitaram já o estádio da Arena da Floresta nesse período. Então, vamos ver, né? Se o Campeonato Carioca, o Flamengo vai fazer de forma itinerante novamente. Meus amigos, notícia das eleições do Flamengo, hein? Começam a se desenhar o quadro definitivo que vai chegar no dia 9 de dezembro, concorrendo às eleições presidenciais do Flamengo. O candidato a presidente do Flamengo, Delair Drubovski, retirou a sua candidatura à presidência do clube ontem, terça-feira. Delair, que foi presidente do clube de forma interina em 2009, ano do hexacampeonato brasileiro, Delair sai do pleito em apoio à candidatura de Rodrigo Dunche de Abranches, atual vice-presidente geral e jurídico do Flamengo e candidato da situação, candidato de Rodolfo Landim. Com a desistência de Delair Drubovski, seguem na disputa pela presidência do Flamengo 5 candidatos. São eles, pela ordem alfabética, Luiz Eduardo Batista Ubap, Maurício Gomes de Matos, Pedro Paulo, Rodrigo Dunche e também Valim Vasconcelos. Foi marcado para sexta-feira, no próximo dia 11 agora, sexta-feira próxima, o julgamento das medidas inominadas de Vasco e Corinthians contra o adiamento dos jogos das semifinais da Copa do Brasil, propostos pela CBF, né? Então, na sexta-feira, a gente vai ter a decisão do STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, sobre essas medidas inominadas de Corinthians e de Vasco da Gama contra o adiamento dos jogos pela Copa do Brasil, jogos de volta. Meus amigos, nervos aflorados dos rubro-negros, polêmicas envolvendo fala do nosso ídolo maior Zico sobre o estado do Flamengo e sobre as pessoas que estão conduzindo o processo de construção do estádio rubro-negro. Ora, meus amigos e meus irmãos rubro-negros, independente de ser o Zico, maior ídolo do nosso clube, todas as opiniões precisam ser respeitadas. Porém, concordar ou não com elas é discricionário de quem as escuta. Não, eu, Marquinhos Assunção, não concordo com os xingamentos ao ídolo do clube por conta de suas opiniões. Afinal de contas, são opiniões dele e somente ele é responsável por elas. Então, você respeitar, tudo bem. Agora, concordar ou não, é discricionariedade sua. Você é que manda na sua vontade de concordar ou não com algo. Flamengo vem depois de 2 jogos dirigidos por Felipe Luiz, diga-se de passagem, 2 bons jogos, 2 vitórias convincentes contra Corinthians e Bahia, para uma data FIFA, para um recesso de data FIFA, que oportunizará, apesar dos desfalques dos selecionáveis, tempo para que Felipe Luiz possa treinar a equipe. E aí, meus amigos, nesse período que estava tudo se encaminhando para ser um período bacana,
com o Flamengo crescendo de produção, com o Felipe Luiz tendo tempo para treinar. E aí, eis que surgem dois personagens rubro-negros que, querendo ou não, não cabe a mim fazer juízo de valor, terminam por tumultuar o ambiente do clube e, como consequência, o ambiente do time. Primeiro, vem Marcos Braz, antes do dia da eleição, trazer à tona novamente a renovação de contrato de Gabriel Barbosa, o Gabigol, quando ainda não há nenhum fato novo pós-Felipe Luiz que ensejasse trazer novamente para os holofotes esse assunto de renovação do Gabigol, a não ser chamar a atenção para ele próprio, Marcos Braz, antes da eleição, da qual ele era candidato a vereador. É assim que a gente vê, infelizmente. Joga a renovação para o Gabriel lá para o final do ano, quando terminar a temporada, resolve isso, não agora, né? A outra situação, o candidato Luiz Eduardo Batista BAP, em entrevista a um podcast, afirmando que não garantia a continuidade de Felipe Luiz como treinador do Flamengo em um eventual governo seu após vencer as eleições. Aí eu pergunto, o que levaria o BAP a falar isso nesse momento, se não fosse para tumultuar o ambiente? Por que não esperar a sua eleição, caso ele ganhe, para dizer que já teria um técnico de sua preferência e que esse técnico não seria o Felipe Luiz? O que parece, meus amigos, é que nesse momento é mais interessante o Flamengo não ganhar nada para garantir a eleição dele, né? E aqui é que fique bem claro, eu não estou torcendo por ninguém, é só os fatos que estão acontecendo e a gente vai analisando, sem torcida nenhuma para nenhum candidato, apenas por entender que o momento atual nos trouxe a expectativa positiva e a expectativa boa de conquista, e dois personagens de dentro do próprio Flamengo, seu Marcos Braz e seu Eduardo Batista BAP, pensam somente neles, colocando o clube num segundo plano. Isso é que não pode se acreditar. É aquela história, né? Tinha torcedor do Flamengo torcendo para o Flamengo perder, para o Tite cair. Ora, meus amigos, primeiro o Flamengo, depois o Tite. Agora, primeiro o Flamengo, depois seu Marcos Braz e seu Luiz Eduardo Batista, o BAP. É assim que eu penso. Então, quando o movimento parece que está tudo bem, cria-se uma crise. Ontem, nas redes sociais, em todos os canais, só se falava na questão do Felipe Luiz não continuar, do Gabigol que ia renovar. Dois assuntos que deveriam estar em segundo plano. O primeiro plano deveria ser o Flamengo treinando muito bem com Felipe Luiz, nos dando expectativas muito boas, tanto para o Fla-Flu, do dia 17, como para o jogo contra o Corinthians, decisivo pela Copa do Brasil no dia 20. Meus amigos, a nova temporada do NBB 2024-2025 começa nesse sábado, dia 12, com a disputa do Clássico Carioca entre Flamengo e Vasco, e a realização também de mais 4 jogos, mas Flamengo e Vasco é o principal jogo da rodada. O Clássico dos Milhões será disputado no Tijuca Tênis Clube, sábado às 17 horas, e vai ter transmissão ao vivo do Sport TV, da ESPN, da TV Cultura, da Flá TV e do YouTube do NBB. Então, meus amigos, essas foram as notícias do Mengão, cada dia mais quente, e eu vou me despedindo, dizendo um até breve, um até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui. Tchau.